Nos seus estudos de literatura, especificamente do que a gente tem com Carlos Drummond de Andrade, pode ser que apareça um termo que é meio difícil de encontrar, mas muito comum de vestibular, que é falar do eu maior que o mundo. O que isso significa? Quando a gente fala de Carlos Drummond de Andrade, existiram muitas fases que ele escreveu e também muitos temas que ele abordou. O que fica meio difícil de vestibular é quando a gente passa de mais do que a gente tem de como a gente pode fazer uma cola muito boa para o aluno poder estudar. Então, apesar de, academicamente se falando, a gente não ter apenas essas três fases, é muito comum que a gente divida as fases de poesia do Drummond entre eu maior que o mundo, eu menor que o mundo e eu igual ao mundo. Se você for perceber, então, nessa dinâmica de eu maior que o mundo, você vai perceber que é uma fase realmente de que o indivíduo importa muito mais do que o mundo. Então a gente vai ter algumas marcas específicas dessa fase do Drummond que estão como o individualismo, a sensação de solidão e principalmente a ironia. A ironia aqui sendo colocada como uma situação que o que se fala e o que se faz não era para ser esperado ou não era para ser o comum da situação. Ela pode ser uma crítica que ela é muito sutil ou uma crítica que ela é muito dura na poesia de Drummond. Essa fase, ela é inclusive chamada de fase gauche e que também ela introduz do período de 1930 a 1940. E se você quiser exemplos de livros de poemas que tem nessa fase, você tem o Alguma Poesia e também o Brejo das Almas. Se você quiser poemas especificamente, você pode encontrar o No Meio do Caminho e o Poema de Sete Faces.